liderar é igual afinar um violão. Se deixar a corda frouxa, não toca. Se apertar demais, arrebenta. Ali, O impacto. o impacto dessa explosão foi uma explosão muito forte, que vitimou muitas pessoas lá na... Mas quantas vidas deixaram de correr perigo e foram salvas porque nós emitimos um alerta de mau tempo? Então a gente está presente em todo o território nacional e muitas vezes as pessoas não veem, porque a gente está operando nos rios, a Marinha opera além do horizonte no mar e muitas vezes não é percebido. Mas a Marinha está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Tem mar nessa sala? As pessoas respondem que não. Aí eu olho que, do ponto de vista da Marinha, tem mar sim. Né? Por exemplo, nesse estúdio, aqui está cheio de água salgada aqui. Esses equipamentos foram comprados pelo mar, importados. O que a gente produz aqui no Brasil é exportado pelo mar. Essas pessoas poderiam estar no mar machucados, com fome, com sede, com medo. Imagina passar uma noite boiando no mar. E com isso a gente reforçou. Aí o navio começou a encontrar garrafinha plástica azul boiando no mar. Ele falou assim, existe um bilhete de um sobrevivente dentro da garrafa. O Brasil não acaba na praia. O Brasil vai além da praia, que tem essa parte que a gente chama de Amazônia. Então falar que o futuro do Brasil está no mar, não tem erro nenhum. Salve, salve, guerreiros e guerreiras! Sejam todos bem-vindos ao canal Fuzileiro Real. Eu sou o Cabo, fuzileiro naval do quadro de infantaria Pedro. E hoje é um episódio especial, como vocês podem ver, estou devidamente fardada. Pois hoje iremos falar sobre comunicação social, iremos falar sobre diversas operações que a Marinha realiza em todo o Brasil, inclusive em território internacional. Hoje vou falar diretamente com o diretor do Centro de Comunicação Social da Marinha, Almirante Pavani. Almirante, seja bem-vindo ao canal. Muito obrigado, Pedro. Eu agradeço a sua oportunidade de falar aqui com os seguidores desse canal, um canal que está fazendo um papel de comunicação, levando a informação da Marinha para tantos jovens, tantos veteranos, tantos militares, mostrando o que a nossa força faz de bom pelo país e por todos os brasileiros. Então também queria mandar um salve, salve, guerreiros e guerreiras, a esses combatentes anfíbios do passado, do presente e do futuro. Para mim é uma honra estar aqui e eu queria também agradecer a tripulação do CIASC que nos recebe aqui, o Centro de Instrução Almirante Silva de Camargo, nessa manhã para a gente poder conversar, que muito me honra poder falar da Marinha do Brasil para tantos brasileiros que servem o país, independente de estar usando uniforme ou não. Tanta gente que serve o país com honra, com dignidade e quer o melhor pela nossa pátria. Exatamente. Ad sumos, Absurdo. este é nosso lema, o lema dos fuzileiros navais. E você que está assistindo esse vídeo, já se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Ative as notificações e deixe o like. Hoje vamos falar sobre oportunidade de emprego, as portas de entrada da Marinha do Brasil e como a Marinha está fazendo para poder comunicar para os senhores todos esses produtos que nós temos, né? São diversas maneiras de ingressar na carreira da Marinha do Brasil, para o Corpo de Fuzileiros Navais, para o Corpo de Intendentes da Marinha e para o Corpo da Armada. Então, Almirante, hoje o senhor se encontra num cargo, numa função estratégica para a Marinha do Brasil, que é ser diretor do Centro de Comunicação Social. No entanto, a carreira ela começou há anos atrás. E como foi essa trajetória? Como o senhor trilhou essa carreira? Da onde veio a motivação para ingressar na Marinha do Brasil? Eu comecei minha vida em Brasília, né? Nasci em Brasília e comecei assim minha formação militar com 11 anos de idade, quando eu ingressei no Colégio Militar de Brasília, né? Meu pai é paranaense, foi para Brasília ali nos primeiros anos da cidade. Minha mãe chegou alguns anos antes, minha mãe veio do Ceará, aí a família dela ela chegou lá com 9 anos de idade, foi para Brasília fugindo da seca do Nordeste, então foi tentar buscar uma oportunidade, um grande desafio para o meu avô. Os dois se conheceram lá. Meu pai foi com 18 anos servir a Força Aérea, então meu pai foi soldado e cabo da Força Aérea Brasileira. E essa formação militar do meu pai, essa inicial, ele ficou 5 anos na FAB, fez com que ele valorizasse muito tudo aquilo que ele aprendeu na caserna, né, os valores das Forças Armadas. E ele incentivou os filhos a irem para o colégio militar. Somos 4 irmãos, e desses 4 irmãos,
todos fizeram colégio militar. A partir daí, do colégio militar, eu tive interesse, por entrar nas Forças Armadas, queria inicialmente ser piloto, pensei em ir para a Força Aérea e fiz a prova para as 3 forças, né, aí já com 14 anos de idade. Fiz um cursinho, estudei, me preparei, os concursos não são fáceis, são muito concorridos. Me preparei, passei para a SpaceX, passei para a EFICAR e passei para o Colégio Naval. Meu plano era ir para a EFICAR, mas a Marinha fazia os exames médicos de admissão no HCM, né, Hospital Central da Marinha, que fica no Rio de Janeiro. E ali eram 8 que tinham passado, amigos meus, e a Marinha estava pagando uma passagem para o Rio de Janeiro. Eu topei, né, falei: "Uma passagem que a Marinha está passando, vou conhecer o Rio de Janeiro". Verdade. E Pelo menos conhece o Cristo. exatamente, aí eu fiquei hospedado, a Marinha hospedou a gente dentro da Escola Naval, no alojamento do primeiro ano, e aí na Escola Naval eu olhava para um lado, via a Baía de Guanabara, olhava para o outro lado, via o Cristo Redentor, no outro lado, um Pão de Açúcar. Aí eu falei: "Eu vou ficar na Marinha, eu acho que aqui é mais legal". E foi assim que começou a minha vida na Marinha, e me apaixonei, até pensei: "Vou ser piloto da Marinha", né, a Marinha tem essa oportunidade, a Marinha ela opera tanto no mar, no ar e na terra, com os combatentes anfíbios aí, com o movimento, né, conjugado anfíbio do navio para a terra, os nossos pilotos e também nos navios. Eu falei: "Eu não vou ser piloto da Marinha". Aí fui servir nos navios, me encantei tanto com os navios também que eu desisti da aviação naval, porque eu realmente me apaixonei pelos navios, pela vida a bordo. Muito bacana, muito bacana. E o senhor foi muito jovem, né, já foi uma decisão, acredito que muito difícil, muito novo, o senhor iniciou no Colégio Naval, não é isso? Sim. Então já muito jovem, e trilharam uma carreira, se mudou do estado, né, foi morar em outro estado, no Rio de Janeiro. Quais foram os desafios, né, de iniciar a carreira nas Forças Armadas, assim, tão novo e de, assumir funções de chefia, de liderança, após a formação, colégio naval, escola naval, você já se forma um aspirante, um segundo tenente, e aí já tem que comandar pequenas unidades, equipes. Quais são os desafios de assumir essa função de comando, de chefia, tão jovem assim? O primeiro desafio foi na fase de formação, né, muito novo ainda, se ausentar de casa, tá ali com autonomia, uma certa autonomia. Para quem não sabe, a gente ingressa no Colégio Naval, aliás, isso vale para todas as escolas de formação da Marinha. A pessoa entra, não paga nada para se capacitar, aquela pessoa se qualifica, ela tem ainda, além de não pagar nada, ela tem ainda um soldo, né, um salário no final do mês, uma ajuda de custo, que que ajuda ali no final de semana para ir ao cinema, fazer um passeio, fazer um lanche no shopping, com a namorada, com o namorado, e isso é muito bom. E sai de lá, depois de formado, com um emprego garantido, né, emprego entre aspas, né, e com uma carreira bem estruturada. E aquele que se dedicar, que se sair bem nessa carreira, acaba tendo boas oportunidades. Então isso foi o desafio, tá longe de casa, mas por outro lado essa autonomia que eu tive muito jovem, essa independência, me atraía. Eu tinha um ambiente em casa maravilhoso, meus pais, foram muito bons, muito importantes na minha formação, ainda são até hoje, estão vivos e estão com saúde. Mas eu tinha esse espírito de aventura, então esse espírito de aventura me motivou, assim, me moveu a ingressar na Marinha. E aí depois de formado, né, escola naval, já mais adaptado, né, são 3 anos de colégio naval que eu fiz, ingressei em 87, terminei o colégio naval em 89, em 1990 eu já era primeiro-anista da escola naval, me formando em 93. E em 94 eu já estava a bordo da fragata Constituição, que foi meu primeiro navio, um navio da esquadra, que eu tive o desafio de efetivamente liderar, né, às vezes oficial de serviço, sozinho no navio, liderando homens, pessoas mais velhas, pessoas muito boas, mas esse desafio da liderança ainda muito jovem, ele foi muito facilitado, porque eu tive bons exemplos. E aí bons exemplos de mais antigos e também bons exemplos de mais modernos. Às vezes, eu era o chefe de uma fração, de uma divisão, mas ali naquela divisão tinha um líder, um suboficial, um sargento com experiência de marinha, e ele me ajudou muito, né. Vários desses me ajudaram a aprender, a construir o meu caminho da liderança. Então, quanto eu aprendi com mais modernos,
e mais antigos. A gente está sempre aprendendo, né? Ver O líder que não quer aprender, ele já começa errado. Eu costumo dizer que liderança é igual ir para academia. Se você quer malhar, quer ter um condicionamento físico, quer ter saúde, você tem que ir para academia sempre. No dia que você não foi, você já perdeu um pouquinho. E a liderança também, a gente tem que exercer todo dia. E para exercer a liderança, a gente tem que estar aberto ao aprendizado, a conhecer mais e às vezes olhar outros pontos de vista, ouvir o subordinado, ouvir o mais antigo, fazer a interpretação para tomar a decisão correta. verdade, verdade. Eu acho que uma das maiores benesses, né, que a gente tem na carreira das Forças Armadas é essa oportunidade de liderar, né. A gente tem aquele líder nato, né, que independente de função, ele tem ali aquela iniciativa de puxar a responsabilidade para ele e tentar, de certa forma, dentro da sua esfera de atuação, resolver os problemas que ali estão para cumprimento da missão para a Marinha do Brasil. E tem aqueles que são impostos devido à graduação e aos postos, né. Então, para nós militares, isso é uma grande oportunidade, né. E a gente tem essa oportunidade de exercitar isso e transferir também para as nossas famílias, né. Mais para frente, depois quando a gente casa, a gente já tem essa liderança ali enraizada e poder liderar aquela família, ser bons exemplos para os filhos. Então isso é muito bacana, né, Almirante? Essa é a vida na Marinha, é uma vida de uma grande oportunidade de crescimento, crescimento intelectual, crescimento profissional e crescimento humano, né? Porque a gente está sempre interagindo com as pessoas e quando a gente interage com pessoas, a gente está aprendendo. Um dos maiores aprendizados que eu tive foi com um suboficial que trabalhava comigo sobre liderança e ele falava assim, chefe, liderar é igual afinar um violão. Se deixar a corda frouxa, não toca. Se apertar demais, arrebenta. Né, e aí eu faço assim, vamos além disso, né. Cada corda tem a sua afinação, cada instrumento musical tem a sua harmonia, então cada momento é uma afinação específica para cumprir uma missão. E liberar não tem nada a ver com ser bonzinho. Liberar tem a ver com conduzir com bondade para o bem dos seus subordinados, mas no cumprimento da missão. E o líder que não cumpre a missão, ele está fazendo o quê dele? Hã? A gente não está na marinha para fazer, ninguém feliz. A gente está aqui para cumprir uma missão. E se a gente cumprir uma missão com dignidade, com propósito, com honra, a gente também distribui felicidade. Que felicidade maior do que ir para casa sabendo que a gente fez algo importante, né. Verdade. Mas se o cara quer só distribuir felicidade, é melhor vender sorvete, né. Verdade, verdade. Almirante, o senhor falou que o senhor inicialmente, né, tinha ali a predisposição para entrar para a aeronáutica, ser piloto, mas ao ingressar no colégio naval se apaixonou pelas embarcações da marinha. Foi esse o motivo para o senhor escolher a armada? Sim, eu gostei, eu fiquei encantado com a manobra de navios, né. Eu gosto muito do mar, sempre gostei, e no colégio naval tem 3 navios, pequenos navios, que são chamados de avisos de instrução. E lá eu comecei a ter o meu primeiro contato, fiz viagens ali perto, ali mesmo dentro da Baía de Angra dos Reis, Baía da Ilha Grande, fui a Paraty, ficava navegando ali, o colégio naval para o colégio naval, e aquela manobra, né, dar ordens e ver o navio obedecendo aquele aquele raciocínio mental que a gente fazia, transformava em palavras, e o navio se movimentava de acordo com o que a gente estava comandando. Isso aí me encantou, eu gostei muito de manobrar navios, e foi por isso que eu escolhi ser do corpo da armada. Mas antes eu pensei em ser fuzileiro. Verdade. Já no colégio naval fui do Grêmio Anfíbio, existe o Grêmio Anfíbio lá, vesti o camuflado, tinha meu camuflado já desde do primeiro ano do colégio naval, então sempre vibrei muito com todas as atividades, especialmente as operativas da Marinha. Para quem está nos assistindo, né, o colégio naval, a escola naval em seguida, ela dá oportunidade para aqueles alunos escolherem entre 3 corpos, não é isso, Almirante? Então Sim, hoje em dia, do segundo para o terceiro ano da Escola Naval é a instituição de ensino superior da Marinha, e é também a instituição de ensino superior mais antiga do Brasil. Essa instituição de ensino, ela recebe parte dos seus aspirantes, né, quando a gente ingressa lá, a gente vira aspirante. São alunos do colégio naval, a maior parte, e também tem um concurso direto. Então quem terminou o ensino médio pode se inscrever para a escola naval. E aí ingressa na escola naval, vira aspirante. Hoje em dia, do segundo para o terceiro ano, ele faz a opção de corpo. Aí pode ser oficial da armada, que vai trabalhar, a maior parte do tempo embarcado em navios, pode ser oficial fuzileiro naval,
que aí vai ser um combatente anfíbio, vai trabalhar nos nossos batalhões, grupamentos de fuzileiros navais, e pode ser oficial de intendência. Intendência vai cuidar de finanças, a parte administrativa, financeira, logística da Marinha, né. São 3 ramos da Marinha muito importantes. A Marinha, não funciona sem se uma dessas pernas cair, a Marinha quebra. Então a Marinha depende muito de todos eles e cada um busca o seu pendor. É importante que cada um escolha por vocação, né, faça aquela escolha realmente vocacionado para servir, que é isso que a gente faz na Marinha. A gente serve a Marinha, serve a pátria e serve a todos os brasileiros. Então tá aí, você que tinha dúvida sobre os corpos da Marinha do Brasil, né? Então agora, você já sabe, Armada, o corpo de intendente e o corpo de fuzileiros navais. Então, já pega a dica do almirante aí, já para se identificar, e você também vai ter a oportunidade de escolher qual corpo você quer exercer, né, quer participar. Isso, quem quer saber como entrar na Marinha, nós temos um perfil que se chama @vem pra Marinha oficial, e é vem pra Marinha mesmo, justamente para aprimorar essa linguagem com o jovem, e lá tem todas as oportunidades de ingresso, todos os nossos concursos que estão abertos, que vão abrir, que estão em andamento, todas as informações. Se tiver alguma dúvida, manda uma mensagem para a gente, que o nosso pessoal vai responder, e de modo que realmente a gente receba pessoas vocacionadas, que queiram servir a pátria, que queiram servir a Marinha, trabalhar por um propósito maior do que nós mesmos, que é isso que a gente faz na Marinha, na Força Naval. É isso aí, já aproveita, segue aí o Instagram, @vem pra Marinha, né? Inclusive esse é um tema que eu vou abordar mais para frente, né, sobre essa ideia brilhante de criar esse perfil, né, que eu acredito que está ajudando, a levar informação para todo o Brasil, né. Então, antes, o que era escasso, né, que era informação de como ingressar, hoje em dia fica muito mais fácil, né. Eu costumo fazer guerra, né, que na minha época eu virei ser fuzileiro sem saber o que que era ser fuzileiro, né. Foi um camarada meu que seguiu essa carreira, ele falou assim: "Ó, pô, tô indo virar fuzileiro". Eu falei: "É, quero ser também". Foi assim, não sabia o que que era. Hoje não falta informação, né? Hoje Informação fuimos. e, assim, não fomos nós que criamos esse perfil já existia, mas ele se chamava Ingresso na Marinha. A grande mudança foi a linguagem, né, para justamente aproximar o jovem e trazê-lo para a Marinha. Então a gente mudou Ingresso na Marinha para o Vem para a Marinha. Exatamente. Então, vem pra Marinha. Almirante, o senhor participou de diversas missões em território nacional e internacional, né. Inclusive eu queria dar destaque à missão que o senhor participou no Líbano, né, inclusive o senhor comandou, né. Eh, eu queria primeiramente que o senhor introduzisse qual é o cenário, né, dessa missão, por que a Marinha do Brasil executa essa missão no Líbano, e quais foram os desafios que o senhor teve em comandar numa missão tão difícil assim? A missão no Líbano, ela existe desde 1978 e é a única missão de paz no mundo que tem uma força-tarefa marítima, da ONU. Então, a única força-tarefa marítima subordinada à ONU é a da UNIFIL, né, é United Nations Interim Force em Líbano, que tem a força-tarefa marítima subordinada. E o Brasil participou por por alguns anos, dessa missão. Quando eu era capitão de fragata, eu tive a honra de ser designado para comandar o meu primeiro navio, então fui comandar a fragata Constituição. Assumi o comando numa quinta-feira, na sexta-feira foi licença, eu fui a bordo, mas foi licença. Sábado e domingo foi licença também, fui a bordo. Na segunda foi licença, né, ou seja, licença é folga, né, para quem não conhece aí, quem não conhece os termos de marinha. E alguém pode estar pensando, né, alguém: "Pô, tem navio folgado, né, folga Se eu sexta, se eu sábado, falar domingo, eu ia falar segunda", vários dias de licença, vai pegar uma sobra aí depois. querendo se exilar, né. Mas na terça-feira nós partimos para essa missão no Líbano, que foi a missão que mais tempo durou de um navio brasileiro com a bandeira da ONU. Nós ficamos ausentes do Rio de Janeiro por 11 meses e 5 dias. Lá no Líbano, efetivamente, por cerca de 8 meses e meio. Aí juntando o trânsito da ida, o trânsito da volta, deu isso, 11 meses e 5 dias com energia de bordo. Então foram muitos desafios superados, mas para mostrar a bandeira, representar o Brasil nessa missão de paz tão importante, né. E a missão de paz, a tarefa da Força-Tarefa Marítima, assim, de uma maneira bem simples, para deixar claro, é evitar a entrada de armamento e munição ilegal no território libanês. E com isso a gente mitiga um pouco aquela área, aqueles conflitos que existem na região. O Oriente Médio é uma área que tem muitos conflitos,
e a ONU está lá tentando, apaziguar ou conter essas tensões que existem na região. Então o que é feito parte dessa missão, ser um peacekeeper, né, um mantenedor da paz, boina azul, capacete azul, foi muito bom. E é uma experiência muito boa para mim e me traz muita honra de ter participado disso. E comandando o meu primeiro navio, que acabou sendo meu último navio, eu não vou ter nunca mais a chance de servir a bordo de um navio. Posso servir numa força naval, mas um navio eu não tenho mais essa chance. Então eu comecei num navio a minha vida e terminei a minha carreira de navio também nesse mesmo navio, 20 anos Ah, depois. o senhor era da tripulação da fragata Constituição e depois teve a honra de Como comandar. tenente, o meu primeiro navio, 20 anos depois eu fui seu comandante. Numa situação, de uma operação de paz, sim, mas uma operação real. E eu tinha todo o poder compatente ali, subordinado a mim, né, isso aí foi um desafio grande. Nós tínhamos 257 almas a bordo, ficamos ausentes por tanto tempo, tinha um helicóptero de combate embarcado, um Super Lynx, com destacamento aéreo embarcado, tinha um destacamento de fuzileiros navais embarcado e tinha um destacamento de mergulhadores de combate embarcado. Então, numa missão real. Então foi um desafio muito grande, mas muito engrandecedor. Trabalhei com uma tripulação muito comprometida, muito dedicada, e todos os desafios que apareceram, a gente acaba superando com boa vontade, com boa fé, com vontade de acertar, a gente acaba superando. O Líbano, que é um país, né, que hoje em dia está sofrendo bastante aí, devido ao conflito que está ocorrendo lá nesse momento. E há um tempo atrás eu lembro que também teve um acidente ali no porto, né, que foi, se eu não me engano, foi uma fábrica de fogos que acabou pegando fogo e tudo mais. Eh, então se isso mostra a envergadura dessa missão, né, uma dificuldade muito grande de estar, operando num local tão sensível, né. Esse acidente que aconteceu lá foi acidental, uma explosão supostamente acidental, né, eu não tenho certeza, que eu não acompanho a investigação, mas foi um galpão, no porto, que tinha fertilizante, né, fertilizante tem material explosivo e aquilo explodiu. A fragata Independência estava no mar, né, e se ela tivesse atacada, poderia ter tido algum dano, até alguma baixa, mas aí, por sorte, estava no mar. O pessoal que estava no mar disse, inclusive, que sentiu É ali um o impacto impacto tremendo. dessa explosão. Foi uma explosão, muito forte, que vitimou muitas pessoas lá na cidade de Beirute. E aquele cais onde estava esse armazém, eu atraquei por 2 vezes nesse cais, não na face da explosão, mas na face lateral. E o fertilizante já estava lá. Atracamos ali por 2 vezes, na missão Líbano 6, que é essa que eu participei. É, muitas pessoas não têm a dimensão das situações que acontecem em alto mar, né. Então, é, infelizmente, tem pessoas, né, que fazem tráfico de armamento, tráfico de pessoas, né, cometem ilegalidades, e a Marinha está sempre atuando para poder coibir esse tipo de situação. Durante esta missão, o senhor chegou a participar de algum incidente do tipo? Não real, mas a gente estava mitigando ali. Quando a Uhum. força está presente, muito mais às vezes do que, descobrir um ilícito, existe a tarefa de impedir o ilícito. Então, por exemplo, quando tem uma atuação e a gente faz uma apreensão de um material ilegal, a gente está realmente a gente apresenta um número, mas e a quantidade de material ilegal que deixou de acontecer, a quantidade de ilegalidade que deixou de ser praticada, porque a gente está atuando, porque a gente está presente. Isso é algo intangível, mas é um ganho para a sociedade. Então, quando a Marinha, diz que salvou quase 800 vidas no mar no ano de 2023, quase 500 vidas no mar no ano de 2025, é um número importante. E isso é real. Mas quantas vidas deixaram de correr perigo e foram salvas porque nós emitimos um alerta de mau tempo? Verdade. Porque a Marinha estava orientando as comunidades de pescadores a não irem para o mar, que estava vindo uma frente fria, que o mar ia virar, que o tempo ia virar. Então existe um ganho, que é um ganho intangível, simplesmente pela atuação da Marinha, pela presença da Marinha. Verdade, né. E vale destacar, né, que é muito importante que as Forças Armadas façam essa demonstração de poder, né, porque dessa forma a gente mostra que temos a capacidade de operar caso seja necessário, né, de responder caso seja necessário, né. Então
essa missão no Líbano é um grande exemplo, né. Todo investimento em defesa, ele é revestido de uma capacidade dual. Então, se a gente tem uma capacidade para o combate, a gente também consegue atuar numa missão de paz, que tem um nível, vamos dizer assim, de periculosidade menor. E também a gente consegue atuar numa situação de calamidade pública, como atuamos, nas enchentes do Rio Grande do Sul no ano passado, né, a gente foi para lá levando toneladas de mantimentos, né, água potável, ração para os pets, levando hospitais de campanha, levando tropas de fuzileiros navais, pessoal da saúde, a gente levou equipamentos dos fuzileiros para desobstrução de vias. Então, quanto bem a gente fez numa situação de tempo de paz, mas Hum, uma calamidade. Então, investir em defesa é investir em capacidade também para ações benignas, como a gente chama, né, ações que a gente faz o bem com essa capacidade militar. Então, todo o instrumento da Marinha, todos os equipamentos, os meios navais, aeronavais e de fuzileiros navais, estão também à disposição da sociedade brasileira e o nosso pessoal está sempre disposto a servir, né. No carnaval de 2023 tivemos também, uma situação muito difícil climática no litoral norte de São Paulo. E durante o carnaval o nosso navio aeródromo Atlântico também foi movimentado, o navio aeródromo multipropósito Atlântico, também levando fuzileiros e levando, uma ajuda, né, estendendo a mão para a população que estava sofrendo, com aquela situação crítica. verdade. E, inclusive, a Marinha, né, realiza diversas ações humanitárias, né. A gente tem uma atividade chamada CISO, né, que eu já tive a oportunidade de trabalhar, e locais do Brasil que têm um difícil acesso, que somente pequenas embarcações conseguem acessar, como as áreas ribeirinhas do nosso país, né. E a Marinha leva, alimentos, leva médicos, dentistas. Essas atividades são extremamente benéficas, que vale muito a pena, ressaltar, né, que a Marinha faz, né. É muito importante esse trabalho que a Marinha faz, né. Nós temos aí, como foi dito, você falou da CISO, né, que é uma ação cívico-social. Temos as ACHOP também, a assistência hospitalar, e temos os navios de assistência hospitalar na Amazônia. Então esses navios navegam levando saúde, levando dignidade para a nossa população. E às vezes alguns pontos muito carentes da presença do Estado, a Marinha chega lá com as nossas embarcações, com os nossos navios, com as nossas aeronaves e às vezes salvando muitas vidas, né. Às vezes a gente está tratando de uma doença que ia levar aquela pessoa a óbito. Uma doença simples e por carência de atendimento, aquilo ali, evita que aquela pessoa perca a vida. Quantas pessoas nasceram a bordo dos nossos navios de assistência hospitalar na Amazônia? Várias. E temos também um navio de assistência hospitalar também no Pantanal. Então a gente está presente em todo o território nacional e muitas vezes as pessoas não veem, porque a gente está operando nos rios, a Marinha opera além do horizonte no mar e muitas vezes não é percebida, mas a Marinha está presente no dia a dia de todos os brasileiros. Imagina o Brasil sem o mar, como seria a nossa economia, né? Às vezes eu faço algumas palestras, eu gosto de conversar muito com jovens, e eu faço palestras no interior do país e pergunto: "Tem mar nessa sala?" As pessoas respondem que não. Aí eu olho que do ponto de vista da Marinha tem mar sim, né, por exemplo, nesse estúdio, aqui está cheio de água salgada aqui. Esses equipamentos foram comprados pelo mar, importados, o que a gente produz aqui no Brasil é exportado pelo mar, então o mar está presente em toda a economia do Brasil, o mar está presente em todo o Brasil. Existe aquela campanha do agronegócio, que seguramente aí você e o pessoal que está nos ouvindo agora conhece, que é o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, Uhum, né. Mas imagina o agro sem o mar, verdade. como seria? Porque o fertilizante que impulsiona as nossas plantações, ele vem pelo mar, entra pelas hidrovias e chega nos campos. Como que essa produção seria escoada sem as hidrovias e sem o mar? Como é que a gente ia vender a soja, por exemplo, para mercados longínquos? Então é muito importante a gente ressaltar que o Brasil é inviável sem o mar. E sem a marinha, isso também não funciona. Verdade. Praticamente tudo que entra e que sai do nosso país é pelo mar. O senhor falou sobre o agro, eu também gostaria de falar sobre a questão da Amazônia, né, muito se fala sobre a Amazônia, só que algo
que é pouco difundido na população civil é sobre a Amazônia Azul, que é a nossa faixa equatorial, que ali a gente tem uma dimensão muito maior do nosso território, com diversos recursos naturais, né, e que potencialmente, pode melhorar ainda mais o nosso país caso seja explorado, e a Marinha está ali para poder fazer a segurança, para poder levar mantimentos, para poder levar pesquisadores para aquela área. O senhor poderia falar um pouco mais sobre a Amazônia Azul? Ah, ótimo, pegando esse gancho aí da Amazônia Azul, eu queria fazer uma provocação aqui para sua audiência, né. Eu queria provocar o pessoal que está nos assistindo a imaginar um mapa do Brasil. Imagine o mapa do Brasil. E eu vou dizer que a maioria imaginou o mapa do Brasil errado, ou pelo menos incompleto, porque existe uma parte do Brasil que está no mar, que é justamente essa Amazônia Azul. O Brasil não acaba na praia. O Brasil vai além da praia, que tem essa parte que a gente chama de Amazônia Azul. A gente está falando de uma área riquíssima que tem 5,7 milhões de quilômetros quadrados. Isso equivale mais ou menos a 2/3 da parte terrestre do Brasil, ou seja, muita coisa. É por essa área que trafegam 95% do nosso comércio exterior, é dessa área que vem 95% do nosso petróleo, 40% do peixe que a gente consome no Brasil, 99% das comunicações digitais são feitas pelo mar. A gente acha que está mandando um zap para um amigo que está viajando no exterior e que esse zap vai por satélite, mas na verdade é pouco mais de 1% de comunicações digitais feitas por satélites. A maioria vai por cabos submarinos, que partem pelo mar. Então, quanta coisa que tem, sem falar das reservas minerais, a reserva, a segurança energética, a segurança alimentar do Brasil está no mar. Então, falar que o futuro do Brasil está no mar não tem erro nenhum, pelo contrário. A gente tem que ressaltar essa importância na vida de todos os brasileiros, mesmo daquele que mora longe do litoral. O mar está presente na vida de todos nós. Verdade, né. A gente, não consegue dimensionar e imaginar o tamanho de toda essa área, né. Eu me arrisco a dizer que a Marinha é pequena em relação a tudo isso que ela tem que, prover segurança e tudo mais. É, eu posso inclusive dizer que a Marinha tem um papel fundamental na segurança e no desenvolvimento do nosso país. Não é isso, André? Olha, a Marinha sempre esteve presente no desenvolvimento, sempre esteve à frente da ciência e tecnologia. Quando a gente fala de um navio, tem ciência e tecnologia embarcada. Como é que a gente vai falar de defesa? Quando a gente fala de navio de guerra, mais ainda. Quando a gente fala de um blindado de fuzileiros navais, quanta tecnologia tem ali? E esse arrasto tecnológico, ele acaba se esparramando pela sociedade como um todo, tanto na academia, nas universidades, pela indústria brasileira. A gente induz, a gente motiva a indústria brasileira gerando empregos, né? Quantos empregos estão relacionados à indústria naval? Quantos empregos vêm do mar, na questão do turismo de sol e mar? Ou seja, tem tanta gente que vive do mar e às vezes nem percebe, né, mas a Marinha sim induz o desenvolvimento, a tecnologia, os projetos submarinos, a construção naval, a questão do nosso submarino nuclear convencionalmente armado, que nós estamos desenvolvendo. Então temos engenheiros, temos, concursos para engenheiros que querem trabalhar nessa área. Temos uma parceria com a Universidade de São Paulo, uma parceria já que dura décadas, trabalhando nisso, no desenvolvimento da construção naval e gerando, ciência e tecnologia para o país. Verdade, verdade. Almirante, gostaria de falar também sobre um assunto que deixou o Brasil e o mundo apreensivo, né, que foi o acidente aéreo do voo AF447, o Air France, né. Há mais ou menos 15 anos atrás, esse incidente, né, lamentável aconteceu, e o senhor juntamente com a sua equipe e a Marinha do Brasil, e também a Força Aérea Brasileira, esteve, né, no local para fazer busca dos destroços, busca de sobreviventes. Pode contar um pouco mais sobre como foi essa missão? Sim, esse acidente, né, essa tragédia aconteceu há acho, pouco mais de 15 anos. Ano passado completou 15 anos dessa tragédia. Na ocasião, eu era comandante da corveta Caboclo, que tinha sede em Salvador, e eu tinha feito uma patrulha norte, estava atracado em Maceió. Então passamos o final de semana atracados em Maceió. E na segunda-feira pela manhã, a previsão era que nós desatracássemos cerca de 8 horas, um pouco 8, 8h30,
E eu estava tomando café da manhã com os oficiais na Praça d'Armas, quando veio a notícia que existia, no Bom Dia Brasil, que existia uma aeronave da Air France que partia do Rio de Janeiro, do Galeão, com direção a Paris, e que essa aeronave estava desaparecida no meio do Oceano Atlântico. Eu estava indo me despedir do capitão dos portos e eu dei a recomendação para o imediato: imediato, talvez a gente seja acionado para procurar essa aeronave. Então vamos ver algum detalhe que esteja faltando. A gente, em princípio, só ia fazer 2 dias de mar, voltando para Salvador, que é a nossa sede. E quando eu estava me despedindo do capitão dos portos, o meu comandante, né, meu comandante imediatamente superior, me liga e fala: "Pavone, não desatraca, permaneça em Maceió". E 10h15 da manhã eu estava desatracando e fiquei 18 dias no mar, procurando destroços e sobreviventes. Inicialmente, infelizmente, ninguém sobreviveu, foram 228 vítimas, né, tripulação e passageiros. A aeronave caiu inteira na água e ninguém sobreviveu. Mas, a corveta Caboclo passou 18 dias no mar e os primeiros destroços nós encontramos, os primeiros corpos nós encontramos, e esse trabalho que foi feito, foi um trabalho, apesar de muito triste, a gente se sentiu, eh, engrandecido de poder contribuir para, de alguma maneira, atenuar o sofrimento daquelas famílias. Que é importante saber o que é que aconteceu, é importante, que as pessoas possam se despedir dos entes queridos que foram perdidos, daqueles amigos, familiares que foram perdidos no acidente, e a gente contribuiu nisso. Além disso, quando a gente recolhe destroços no mar, a gente também contribui para evitar novos acidentes, porque a partir desses destroços, o pessoal da investigação aérea vai fazer todo um estudo técnico para poder identificar o que que levou àquele acidente, e outros acidentes acabam sendo evitados por isso. Então minha tripulação, apesar de um trabalho sofrido, né, 18 dias no mar, sem internet, sem comunicação satélite, a gente só falava com terra por HF, e a gente foi um trabalho muito digno e dignificante acima de tudo. Verdade, né. O senhor falando assim parece até que foi algo simples, né, mas eu li algumas matérias, e a área onde foi feita a varredura, foi uma área maior inclusive do que o Rio de Janeiro, né. Então, foi uma operação conjunta da Marinha e a Força Aérea e outras instituições, mas extremamente complicado conseguir, localizar esses destroços, né, tendo em vista que boa parte afundou no mar, então, eh, qual foi o grau de dificuldade desta missão? É muito difícil pelas distâncias, né, a gente estava operando lá para além de Fernando de Noronha, ou seja, no meio do Oceano Atlântico, efetivamente. A gente não tinha exatamente o ponto de queda da aeronave, a gente tinha algo estimado. Além disso, tem a questão de vento, de maré, então algo que cai no mar hoje, daqui a um dia ele está em outro ponto. Mas o nosso pessoal estava muito motivado, né, eu reuni minha tripulação, conversei com eles e fiz um exercício de imaginação. Imaginem que exista um sobrevivente. E imagina que fossem vocês esses sobreviventes. Essas pessoas poderiam estar no mar, machucados, com fome, com sede, com medo. Imagina passar uma noite boiando no mar. Talvez uma criança, talvez um idoso. Então a nossa responsabilidade é muito grande. Então, se nós navegarmos perto de alguém, perto de um destroço, a gente tem a obrigação de prestar esse auxílio. Eu diminuí alguns serviços que tinham no navio e reforcei o serviço de vigilância. Então o vigia, né, é um serviço que o militar fica no convés mais alto do navio com um binóculo, fazendo busca visual. Normalmente é um militar só, nós colocamos 4. Então eu dividi em 4 setores, cada um cuidava ali de um quadrante, né, ficava buscando isso, e com isso a gente reforçou. Aí o navio começou a encontrar garrafinha plástica azul boiando no mar. Os vigias começaram a identificar isso. Daqui a pouco a gente achou uma garrafinha plástica que tinha um papel dentro. O vigia, tão motivado por essa sede, por essa vontade de auxiliar, de prestar um apoio, de fazer a diferença, ele falou assim: "Existe um bilhete de um sobrevivente dentro da garrafa". Vê que a imaginação leva, né, quando o pessoal está motivado. E realmente tinha um papel dentro da garrafa, mas era um papel de um antiácido. Não necessariamente aquela garrafa era da aeronave. Uhum. Mas eu falei: "Se a gente passar perto, quando eu vi que a tripulação estava motivada, a gente vai encontrar". E quem fez a primeira observação visual de um destroço da aeronave
nem estava de serviço na hora. Ele era um sargento da máquina que passou o serviço, pegou um binóculo e começou a fazer busca visual. Ou seja, além do pessoal de serviço, as pessoas voluntariamente estavam fazendo isso. Uma coisa que eu fazia, eu era o comandante do navio, eu tinha outras preocupações, mas eu tinha preocupação de demonstrar a importância dessa busca visual. Então, todo quarto de serviço, eu pegava o binóculo, ia para avante, a coveta caboclo tem uma estrutura na frente do passadiço que se chama compoteira de avante, né, tem uma compoteira a boreste, uma bomboda onde tem 2 metralhadoras, né, Uhum. e tem mais 2 a ré do passadiço. Então ia para as compoteiras de avante e ficava com o meu binóculo, também fazendo uma busca visual. Mas muito mais do que achar que eu ia enxergar alguma coisa, era para que os vigias me vissem, né. O comandante está fazendo busca, olha como ele valoriza isso. Para que as pessoas valorizassem e as pessoas voluntariamente ficavam fazendo isso mesmo não estando de serviço. Aí encontramos os primeiros destroços, os primeiros corpos. Fiquei muito preocupado, que a gente achou malas com itens de valor. Eu coloquei um excelente oficial, tirei ele da tabela de serviço, coloquei ele para inventariar tudo que nós encontrássemos no mar. Então todas as malas, todas as bagagens eram abertas, vistoriadas, inventariadas, e a gente transferiu isso mediante recibo quando atracamos em Recife. Então imagina, a gente tinha 2 dias de navegação de Maceió planejados para ir para Salvador. Atracamos 18 dias depois em outro porto que foi Recife. Então, a vida na marinha assim, né, não tem rotina, tem que ter abnegação, tem que ter dedicação e vontade de cumprir bem a missão, de fazer diferença. Fazer o bem, né? Fazer o bem, cumprindo a missão e fazer o bem também para os seus subordinados. Verdade. Almirante, o senhor participou de diversas missões, diversas operações durante a carreira. Qual foi a missão que marcou a sua vida? São muitas missões que marcaram, né. A gente falou de 2 aqui, foi essa da França e a missão do Líbano. Mas eu diria que a mais desafiadora, que foi a mais completa e também a mais complexa, foi sem dúvida a Operação Líbano 6. Foram 11 meses e 5 dias longe de casa, um esforço muito grande de toda a tripulação, problemas de cada um que a gente tenta resolver, né. Ao longo do tempo as pessoas, se acostumam com a missão, no início é tudo novidade, depois cai um pouco na rotina. E aí alguns conflitos começam a crescer e a gente tem que atuar aí para manter o pessoal motivado, trabalhando na linha do vento, trabalhando no rumo certo, pelo meio da marinha, mas também com harmonia. De vez em quando a gente também tem que afrouxar a corda do violão, o pessoal também dá uma descansada, esparecida. E então essa missão a Líbano 6 foi a missão mais desafiadora da minha vida. Essas missões que têm a maior duração é extremamente difícil comandar, né? Justamente por conta do que o senhor falou, né? São diversos militares, mas por dentro da farda são ser humanos, né? E nós passamos por problemas, né? Tem dia que nós estamos mais felizes, outro dia mais tristes, desanimados. E eu acredito que o comandante, né, a quem está na chefia na liderança daquela missão, ele tem que ficar ali atento ao cumprimento da missão, mas também atento a todos os militares que ali estão, não é isso? A gente tem que estar acompanhando tudo, né? O comandante que tudo delega vira náufrago. Então o comandante ele tem que ter um olhar estratégico, ele tem que olhar além do horizonte, ele tem que enxergar mais. Mas se ele também não cuidar daquilo que coloca o seu navio em risco, ele vira náufrago, né. Então o comandante numa situação de risco, numa navegação arriscada, ele vai para a manobra, ele está presente, ele olha efetivamente aquilo que coloca o seu navio em risco. E se ele não olhar para cada indivíduo, para cada componente da sua tripulação, ele está colocando o seu navio em risco. Eu aprendi muito com um ex-comandante, ele dizia que o segredo do sucesso, e ele tinha recebido o navio na Inglaterra, tinha morado na Inglaterra por alguns anos, ele dizia que o segredo do sucesso é o think in advance e double check. Think in advance é pensar antecipadamente, ou seja, se planeje. O que que eu vou fazer? O que que vai ser necessário? Né, imagina só, os fuzileiros vão para um lugar e não estão levando a logística, a alimentação, a saúde, como é que eles vão virar um problema? Então tem que pensar, tem que planejar com os problemas futuros. Então pensar antecipadamente. E double check, né, checar as coisas mais de uma vez. Então perceba que a primeira frase ela tem um tom mais no nível estratégico, pensar antecipadamente e verificar as coisas 2 vezes, né, mais de uma vez,
é um nível mais operacional, tático, né. Passar a inspeção, estar presente. O comandante, ele precisa ver e precisa ser visto. O comandante que não é visto também é muito ruim. O comandante que não enxerga, que não conversa com a sua tripulação, ele às vezes perde a oportunidade de melhorar, perde a oportunidade de identificar um problema que ele pode solucionar, de atuar antecipadamente. Então é importante isso, né. Você falou que comandar é difícil. Eu acho que não, tá. Eu não gostaria, eu não empregaria dessa maneira, mas é desafiador. Comandar é muito desafiador. Difícil não, porque se a Marinha me oferecesse um comando de navio, eu aceitava agora, né, porque é muito engrandecedor, muito mais do que ser desafiador, é engrandecedor poder fazer a diferença para o bem na vida dos seus subordinados. E fazer a diferença para o bem, a missão tem que ser cumprida, sempre. Verdade. Ó, você que nos assiste, anota esse insight aí, pega esse código. Eh, eu costumo fazer sempre uma coligação da vida militar com a vida empresarial e também com a vida familiar, né. Eu acho que é muito simples a gente conectar os pontos. O senhor hoje é diretor uma OM de extrema importância para a Marinha, mas existem pessoas que são empresários, que estão à frente, né, são CEOs de equipe, são pessoas que estão à frente liderando equipes, né. E muitas vezes esses pensamentos são o que fazem a diferença. Então a questão de se planejar e de checar, né, isso a gente pode traduzir para tudo na vida, pô. A gente planeja uma viagem, né, com a família, algo mais simples, vamos dizer, mas a gente tem que checar, ó, pegou a mala, pô, fez isso, fez aquilo outro, pegou as passagens, Equilibrado. está né. Então, isso é muito importante. Você que está aí, anota esse código e aproveita também, já se inscreve no canal, caso ainda não seja inscrito. Almirante, tem gente que assiste aqui o programa e não está se inscrevendo. Então, vou pedir aí para os senhores se inscreverem, certo? Inclusive, falando de inscrição no canal, vamos falar sobre a área de comunicação. Se inscrevam no canal e sigam também os perfis da Marinha, né. A Marinha ainda está presente nas mídias sociais. Nós temos nosso perfil que é @marinhaoficial, e estamos presentes no TikTok, né, para justamente chegar perto do público mais jovem. Desde dezembro do ano passado, a gente abriu um canal no TikTok e o Vem Pra Marinha Oficial, que nós já falamos, que também estamos presentes em todas as mídias. Além disso, a gente está presente no canal do WhatsApp, que é um canal oficial da Marinha no WhatsApp. Então busquem lá no canal do WhatsApp Marinha do Brasil e vão ter acesso a muitas informações, muitos vídeos, muitas coisas que a Marinha faz pelo bem do Brasil, de todos os brasileiros, todos os dias. Era justamente sobre isso que eu ia falar. Hoje, a Marinha está presente em praticamente todas as plataformas, não é isso? Sim, a gente tem feito um esforço muito grande em em levar a nossa mensagem para a sociedade, que não adianta nada a gente falar bem da gente para a gente mesmo, a gente falar daquilo que a gente já sabe. É o que eu chamo de pregar para convertido. Então, a maior parte dos nossos produtos que a gente tem feito, ele é voltado para o público jovem, para o público civil, aquele que não conhece a Marinha, eventualmente aquele que não gosta da Marinha, que quando eu digo que quem conhece verdadeiramente a Marinha, que é uma instituição que tem, uma vontade enorme de acertar, nós fazemos muita força para buscar a perfeição e não alcança isso, porque somos é uma instituição feita de seres humanos. Mas a grande maioria dos militares da Marinha trabalha em busca da perfeição, em busca da excelência. E quando a gente faz isso e a gente mostra, as pessoas acabam gostando da Marinha. Quem conhece a Marinha acaba se apaixonando. E é isso que eu faço. Conheçam a Marinha, sigam as nossas mídias sociais e vejam tudo aquilo que a gente tem feito, em prol do Brasil desde sempre. O Brasil nasceu pelo mar e vai continuar se desenvolvendo pelo mar. Verdade, historicamente viemos pelo mar, senhores. Eh, a pergunta é, comandante almirante, qual é o papel estratégico da comunicação para as Forças Armadas? Comunicação é uma ferramenta que ela auxilia o comandante em todos os níveis. No caso, a gente tem feito um trabalho estratégico. E algo importante, algo muito estratégico para a força é o recrutamento, né? A captação de recursos humanos. Então a gente tem se voltado um pouco para isso. Os nossos concursos sempre foram concursos muito concorridos, tem muita gente querendo entrar na Marinha, mas eu acho que tem mais gente que poderia conhecer. E se mais gente conhecesse sobre a Marinha, mais gente queria entrar.
quanto tem mais gente, a gente acaba melhorando ainda mais a qualidade da nossa captação. Então imagina, Pedro, que um dia você vai para a reserva, eu também um dia vou estar na reserva. Quem vai estar conduzindo a marinha? Quem vai estar no timão da marinha? Então o trabalho que a gente faz hoje vai se refletir na marinha do futuro. Então a comunicação, ela passa a ser uma ferramenta muito estratégica nesse sentido. Só não vai para a reserva quem pede baixa, não se adapta, e está tudo bem não se adaptar e seguir outros caminhos, ou quem morre nativo. Então todo mundo quer ir para a reserva um dia. E eu quero ir para a reserva um dia feliz e sabendo que a marinha está sendo conduzida e está sendo conduzida pelos melhores brasileiros, brasileiros vocacionados que querem dedicar a vida à pátria e à marinha, querem se dedicar a servir os brasileiros. Então esse trabalho de captação de recursos humanos é um trabalho estratégico. E a gente está transformando a comunicação para fazer uma linguagem que acesse essa população, a população mais jovem, que é um público-alvo de interesse. Então, quando nós colocamos uma campanha ou uma peça publicitária, essa campanha não é feita para me agradar, não é feita para agradar o Cabo Pedro. Ela é feita para atingir um público específico e fazer algo estratégico, ou seja, atingir um objetivo estratégico nesse público. E às vezes as pessoas não entendem isso, mas a peça não é feita para nos agradar, senão a gente vai estar falando bem da gente para a gente mesmo, pregando para convertidos, como eu já falei. Verdade. E o mundo está em constante evolução, né. Eu costumo dizer que dentro da internet não tem formato. Eu já ali nessa minha empreitada, eu já fiz diversos formatos que deram certo e hoje dão errado, outros que davam errado e agora está dando certo, né. Então, é extremamente difícil. Cada plataforma tem as suas características, então eu diria que o YouTube a gente comunica mais com o pessoal mais velho, normalmente o pessoal que tem mais paciência para assistir vídeos longos. Instagram e TikTok a gente já, se conecta com o público mais novo, né. Spotify já é outro público diferente e assim vai. Então, eu ia perguntar para o senhor, como o senhor está fazendo para se conectar com essa sociedade civil e quais são as estratégias que a Marinha está utilizando? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que a comunicação estratégica, ela tem um objetivo maior, que é servir a estratégia naval. Então cada ação, ela não é feita para ter um efeito imediato, ela é feita para ter um efeito futuro. Comunicação estratégica é isso, é voltada para moldar o futuro de maneira favorável à força. Então é isso que a gente tem feito. Então, primeira coisa, quais são os objetivos navais, os objetivos estratégicos navais? E a partir daí a gente começa a atuar. E vamos adequando, customizando cada produto para a linguagem correta de cada mídia. Então, eventualmente, alguém olha e vê uma peça que tem um navio, só um navio. E aí talvez alguém fale, poxa, só o navio? Mas o navio é uma peça, é um meio que talvez com o meio que melhor comunique marinha para o civil, para aquele que não conhece. Então coloca um navio de guerra, ele entende que é a marinha e o navio representa todos nós. Um navio leva pessoal da armada, evidentemente, a intendência está a bordo, a saúde está a bordo, os fuzileiros chegam na praia inimiga a partir de um movimento navio-terra, o conjugado anfíbio. Então o fuzileiro embarca no navio, vai para a praia inimiga e desembarca a partir do navio. A engenharia está presente, porque a engenharia que projetou aquele meio, a engenharia que faz a manutenção, todo o sistema logístico da marinha, toda a administração trabalha em função dessa ação operativa. A aviação naval está nos navios, então a gente faz uma decisão técnica para atingir um objetivo estratégico, servindo a estratégia naval. Então é isso. Agora, não é fácil. Cada problema de comunicação é uma solução diferente. Então, lá na comunicação social, nós temos gente muito, eh, pessoa mais experiente da área combatente, da área operativa, e temos muitos técnicos da área de comunicação social, jornalistas, relações públicas, publicitários, e a gente faz uma composição, porque cada problema é um mix disso aí, mais cultura organizacional da Marinha ou mais técnica de comunicação. Então a gente vai misturando isso aí para cada problema buscar a solução adequada. E aí, como você falou, o problema do TikTok é um.
O Instagram já é outro, Facebook bem diferente disso, YouTube também diferente, mas o objetivo maior é o mesmo, então a proa é maior. Então quando alguém olhar uma peça e falar assim: "Nossa, eu não gostei", a primeira pergunta que tem que ser feita é: "Eu estou no público-alvo dessa peça?", né. Eu mesmo não estou nunca, né, vários amigos falam assim para mim: "Pavone, eu não gostei dessa peça". Eu falei assim: "Ótimo, porque você não está no não É, para pode você". ser. E pô, se tiver no público-alvo disso aí eu estou querendo trazer gente para a Marinha. Aí o cara vem para a Marinha, na hora que ele olha para a Marinha, aí ele começa a conhecer mais sobre a Marinha, né. E algumas mudanças que nós fizemos. Dia da Marinha, que não existia. Imagina que a gente colocou no Cristo Redentor a imagem Dia da Marinha. Foi no 11 de junho de 2023. Essa essa data, que é uma data muito importante, que é o aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, e a data de maior magnitude da força, a data magna da Marinha, continua sendo tudo isso, mas nós mudamos apenas a embalagem do produto, Uhum. com o mesmo produto, para vender mais. Conseguimos emplacar uma matéria no Fantástico nesse dia, uma matéria de mais de 6 minutos, 3 inserções na Globo News, né, eh, o outdoor mais bonito do que o Cristo Redentor, né, talvez Não até tem. até tem imagem, se você conseguir editar e colocar a imagem do Cristo Redentor desse dia, eu acho interessante, e ali não cabia aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, data magna da Marinha. Isso não dava para projetar no Cristo. Uma outra alteração que nós temos feito, que é uma mudança estratégica, é como a gente tem tratado o aniversário do Corpo de Fuzileiros Navais, né. Então, com a aprovação, da parte de comunicação do Corpo de Fuzileiros Navais, com a aprovação do CONGER, do Comandante-Geral do Corpo de Fuzileiros Navais, nós temos assessorado nas últimas 2 campanhas. Então a primeira campanha foi: "Quem são esses vibrantes guerreiros?", ou seja, despertando a curiosidade, atraindo o olhar da sociedade para o Corpo de Fuzileiros Navais. A data também passou a ser chamada de Dia dos Fuzileiros Navais, e a última campanha, Na Paz ou na Guerra, né. Tem um significado tão grande Uhum. como essa capacidade dual da Marinha, né, de estar presente na paz ou na guerra. Tudo aquilo que a gente investe para a guerra, ele também serve para a paz. E na paz ou na guerra, Radissumos. Olha que significado. Aqui Aqui estamos. estamos. Aqui estamos o quê? Para servir. Aqui estamos para prestar o melhor trabalho possível para a sociedade. Então é isso que a gente tem feito. Temos buscado transformar a comunicação para que ela seja cada vez mais estratégica e efetivamente gere resultados positivos para a força, para a Marinha como um todo. E não para agradar a mim. Não é para me agradar, é para atingir um objetivo estratégico. Verdade. Eu acompanho as redes sociais da Marinha do Brasil e eu percebo uma virada de chave, né. Essa comunicação, ela tá vindo cada vez mais com menos ruído, né. A gente que trabalha nessa área de comunicação, a gente costuma dizer que o ruído é uma falha na comunicação. E está conseguindo direcionar mesmo as informações para o público-alvo, né. A gente tem conteúdos onde a gente quer informar sobre determinada situação, um fato ocorrido, como por exemplo o Dia da Marinha. Tem outros que a gente simplesmente quer descontrair, né, a gente quer anunciar algo que virá, um concurso. E eu percebi, né, que teve essa mudança do ingresso na Marinha para o Vim para a Marinha, que são 2 perfis no Instagram, né, eh, foi algo que eu visualizei que fez total diferença, porque a gente tem um Instagram central da Marinha onde acredito que deve dar muito trabalho, porque são diversas atividades acontecendo em todo o Brasil, né. A Marinha não é um estado, é o Brasil inteiro e unidades fora do nosso país. Então, tudo que acontece, a gente precisa comunicar. E tem essa parte do ingresso, né, que é algo que, infelizmente, né, não é tão divulgado nas mídias tradicionais, né. Então, como ingressar nas Forças Armadas, na Marinha, quais são as formas de ingresso, diversos concursos, às vezes a pessoa tem aptidão para aquele concurso e não sabe que existe um concurso, né, está perdendo uma oportunidade, inclusive está aberto o concurso para sargentos músicos, né, inclusive eu fiz a repostagem, né, e muitas pessoas são excelentes músicos, mas não sabem que existe esse concurso, acha que para ser um músico tem que tocar numa banda ou algo do tipo. E, a Marinha tem essa oportunidade como diversos outros concursos. Eu queria saber da onde que veio
essa sacada, essa ideia de direcionar um perfil só para concursos e o outro perfil mais para difundir informações sobre a Marinha do Brasil? A gente percebe que muita gente não conhece as oportunidades de vida profissional que existem na Marinha. Então, por isso, a gente tem dado um foco especial nos concursos. Os concursos, o perfil já existia, só que ele era responsabilidade do serviço de seleção do pessoal da Marinha. A comunicação social não atuava diretamente nisso. Então, eu me apresentei lá e sugeri que essa tarefa fosse transferida para a comunicação social, porque eu diria que é quase uma tarefa conflitante com a outra tarefa do serviço de seleção do pessoal da Marinha, que é executar o concurso. Então imagina, fazer o edital, tem muitas demandas para aquele concurso acontecer, e temos lá um comandante preocupado com isso, e também preocupado com divulgar. Como a quantidade nunca foi problema para a gente sempre teve muito mais gente interessada em entrar do que vagas, talvez a prioridade ficasse muito na execução e não na divulgação. Então me apresentei para isso, conversei com as autoridades responsáveis e isso foi transferido para nós a partir do segundo semestre do ano passado. Começamos a cuidar da parte de divulgação dos concursos. E aí fizemos essa transformação para justamente atrair o jovem. Mas foi só um aprimoramento. Já existia e a gente tem efetivamente buscado engajamento, buscado ir nas escolas, conversar com jovens, porque quando eu converso com jovem, primeiro que eu me renovo, né, me renovo em motivação, em fogo sagrado, eu sempre saio de uma escola vibrando bastante, e eu acho que a gente influencia aqueles jovens para o bem, ainda que não venham para a Marinha, a gente influencia para o bem. Independente da carreira que ele vai seguir, conhecer a Marinha que pertence a eles é muito bom. Verdade. Então a gente tem feito isso, levado a oportunidade de trabalho, de carreira, uma carreira, que a pessoa vai ter dignidade, vai trabalhar com honestidade, vai poder fazer diferença pelo Brasil, pela sociedade, pela nossa sociedade, e vai ser feliz, contanto que ele tenha vocação. Por quê? Se algum jovem quer vir para a Marinha mas ele gostaria de ser muito rico, ele gostaria de trabalhar pouco. Então é bom ele rever essa opção. Essa opção, a Marinha talvez não se encaixe nas aspirações, nas pretensões dele. E está tudo bem. Existem outras maneiras de servir a pátria. Ele pode servir a pátria empreendendo, ele pode servir a pátria como médico civil, ele pode servir a pátria como um artista, gerando cultura, como professor. Tem muitas maneiras, não só usando uniforme. Mas para usar uniforme, tem que estar realmente querendo trabalhar por um propósito maior, trabalhar por algo digno, algo honrado, né, e fazer diferença para a sociedade, para aqueles subordinados, para os chefes. Eu sempre faço esse raciocínio e estimulo o pessoal com quem eu trabalho a pensar: "O que que eu posso fazer hoje de melhor pelos meus subordinados, pelos meus chefes e pela Marinha? E também, por que não, pela minha família?". Quando a gente trabalha bem, volta para casa dando bons exemplos para nossa família, a gente também está fazendo a diferença e isso vai gerar boas oportunidades, que a Marinha dá boas oportunidades para aqueles que se destacam. E a pessoa que quiser vir para a Marinha e por acaso não se adaptar, está tudo bem, leva os nossos valores, né, de honra, dignidade, de profissionalismo, competência, dedicação, leva esses valores para a vida civil e a Marinha acaba, de certa maneira, influenciando o Brasil como um todo. Aqui no o senhor falou foi algo brilhante, e aqui no canal, né, a gente costuma falar que não existe ex-fuzileiro, né, porque uma vez que você ingressa nas fileiras do CFN, você carrega consigo os valores do CFN, né. Então, eu tive o prazer de conhecer diversas personalidades que passaram por aqui e hoje estão galgando outras carreiras. Alguns são empresários, outros iniciaram em outras forças, né. E é bacana ver como todos eles falam a mesma coisa. Pô, eu aprendi muito no CFN. E eu estendo isso para toda a Marinha, né, porque uma vez que a gente adquire esses valores, a gente formula o nosso caráter e, tendo um caráter forte, a gente consegue transparecer seriedade, fazer as coisas certas. É mais difícil ficar à margem da sociedade, né. Então, eu costumo dizer justamente isso, que dê a oportunidade de ingressar nas Forças Armadas. Inclusive tem um concurso que eu acho ótimo, né, tanto para primeiro emprego, quanto para aquele que já tem, experiência, né, que é o concurso de RM2.
Então, é algo que eu constantemente fico divulgando, porque o concurso de RM2, ele dá uma oportunidade para aquela pessoa que se formou na faculdade, que conseguiu um curso técnico, terminou um curso técnico, e quando vai procurar aquele emprego, ele chega na empresa, a primeira coisa que o empregador pergunta é: "Você tem experiência?". E é difícil, realmente, adquirir experiência, né. E a Marinha dá essa oportunidade dessa pessoa ingressar na Marinha, através da sua formação, ficar um bom tempo com a gente, conseguir adquirir mais experiência e, após um tempo, retornar para o mercado de trabalho, não é isso? É isso aí, Pedro. São 20 portas de entrada que a Marinha tem, são 20 concursos que todo ano abre, com muitas oportunidades. Você citou o RM2, né, que é o oficial temporário. Então ele vem ali, oficial e praça temporária. Agora Ele pode ficar por até 8 anos. 8 anos é uma parte da vida profissional muito grande. Ficar 8 anos na Marinha e como a Marinha transforma as pessoas. As pessoas vêm e saem transformadas, né? E costumam falar: entram meninos e saem homens, entram meninas e saem mulheres. Hoje a gente tem aí as mulheres, todas as portas abertas para a mulher militar. A Marinha foi a pioneira a abrir as portas para a mulher na década de 80, início da década de 80, né. A Marinha foi a primeira a promover uma mulher ao posto de oficial-general, foi a almirante médica Dalva. Temos várias almirantes hoje, inclusive, ela promovidas. está na direção do Hospital Marcílio Dias, não é isso? Essa é a almirante Maria Cecília, almirante médica Maria Cecília. A almirante Dalva já foi para a reserva. Ah, foi para a reserva. Já foi para a reserva. Então as mulheres podem hoje ser do corpo da armada, já tem algumas no corpo da armada trilhando uma carreira muito parecida com a que eu fiz. Daqui a pouco vamos ter mulheres comandando navios, temos mulheres já oficiais, fuzileiros navais, soldados fuzileiros navais, temos marinheiros que estão cruzando o Atlântico, a bordo da fragata Defensora, nesse momento está cruzando o Atlântico para fazer uma operação na África. Então quantas vidas transformadas, quantas oportunidades são dadas. E com igualdade de portas abertas para as mulheres. Daqui a pouco a gente vai ter mulheres, pilotos, né, temos 2 mulheres fazendo, inclusive uma fuzileira naval fazendo aviação, Bacana. né, tem que se formar. O fuzil não fica mais leve para a mulher, tem o mesmo peso. Os desafios são muito iguais e elas têm dado um exemplo de superação, dedicação, inspirando outras mulheres, inspirando até nós mesmos, homens, né. A Verdade. gente nos inspiram quando a gente vê uma mulher motivada, querendo superar os desafios, isso também nos inspira, né. E como você falou de RM2, assim, de uma maneira bem formal, eu queria chamar a tenente Vanessa, que está ali me assessorando hoje, para ela falar aqui um pouquinho. Por favor, Vanessa. Vem cá, ó. Ela é jornalista e está terminando o tempo dela agora em maio. Um pouquinho, baixa aqui um pouquinho aqui, ó. Sim. Hum. É uma honra para mim, né, participar Senta aqui, Vanessa, senta aqui. Eu, azar. oficial da Marinha. Olha lá, senta aqui um pouquinho. Me diz aí como é que foi a sua experiência como oficial temporária, como jornalista que você é. Como é que tem sido essa experiência na Marinha que está acabando agora e o que que isso vai levar de transformação para a sua vida profissional, para a sua vida civil, em termos de experiência? Como é que foi isso? A experiência aqui na Marinha, na comunicação social da Marinha, para mim, me engrandeceu muito como pessoa e como profissional, né. A oportunidade de trabalhar numa instituição tão reconhecida pelos brasileiros, né, com grande credibilidade, poder embarcar em navios de guerra, poder embarcar em aeronaves, poder conhecer o Brasil em missões humanitárias, missões de paz e também o exterior, né. Então, conhecer como é o trabalho de defesa, né, desse território tão grande que é a Amazônia Azul, e que não são tantos jornalistas que vão poder ter essa oportunidade. Então, ter participado, estar participando e encerrar agora a minha carreira de 8 anos, que em breve, né, completo esses 8 anos, na Marinha, foi uma oportunidade única, que quando eu sair da Marinha, com certeza vai me adicionar muito. Vou ter a oportunidade de poder ser uma replicadora do trabalho da Marinha também, né, as pessoas que eu vá encontrar na minha vida profissional, e é uma oportunidade que poucos terão. E então é uma bagagem que eu trago muito importante para mim. E também os valores, os pilares, né, a disciplina, a hierarquia, que moldam, né, o nosso caráter e como pessoa e profissionais, para a gente é muito importante a gente ter esses valores e profissionalmente como pessoa também só temos a ganhar com isso. Então eu convido a todos
que têm uma profissão, especificamente jornalistas, publicitários, relações públicas, que ingressem na Marinha, procurem as formas de entrada, assim como oficial temporário, mas também tem oficiais de carreira, que fazem carreira na Marinha. É uma oportunidade única para sua carreira, para sua vida. Você vai crescer como ser humano, como profissional. Eu recomendo, eu saio assim com grande satisfação. Completo a minha carreira na Marinha agora em breve, esses 8 anos, com muita satisfação e agradecida mesmo a Deus pela oportunidade, que eu soube em algum momento da minha vida, né, lá atrás, há 8 anos atrás, eu soube do concurso, agarrei essa oportunidade com tudo, estudei, né, fiz um cursinho, estudei, me preparei e consegui conquistar minha vaga. E com certeza quem se dedicar e conquistar sua vaga vai ter uma oportunidade única na vida. Excelente, fazer verdade. Uma, Cata, tá. uma última pergunta para a senhora é: e aí, tá com experiência para voltar para o mercado de trabalho? Muita, muita. Na Marinha eu atuei em audiovisual, assessoria de imprensa, agência de notícias, a gente também faz podcasts, então é uma experiência vasta em todos os setores, em todos os âmbitos da comunicação social. Então foi uma experiência vastíssima que com certeza vai me ajudar no mercado de trabalho. Muito obrigado, tenente. Obrigada, obrigada. Pois é, Almirante, como eu estava dizendo, é justamente sobre isso, né? Então, este concurso e os outros concursos que tem, é uma grande oportunidade de crescimento que nós temos, né? E aqui no CFN, né, diversos camaradas que eu encontro que eles não continuam na carreira, mas seguem outras, e eles passam exatamente isso. Pô, como foi bom aquele A tempo. gente teve a chance aqui, né, Pedro, de ouvir algo que não foi combinado, espontâneo aqui. Vanessa Deixou na onça ali. até assustado, mas eu acho que é um reconhecimento que eu faço, não só o trabalho que a Tenente Vanessa fez pela comunicação social da Marinha, e ela aqui representando tantos outros, né, da minha tripulação, que estão terminando o seu tempo de serviço, os 8 anos, e tantos outros que passaram pela Marinha, serviram com dedicação, com propósito, e que seguem servindo no Brasil afora, fazendo agora, navegando outros mares, mas levando essa experiência que faz muita diferença na vida profissional e pessoal de cada um. Verdade. E aproveitando, né, que a gente teve a oportunidade de participação da tenente, as mulheres hoje têm a oportunidade de ingressar em todos os concursos, todos os corpos, todas as formas de ingresso que nós homens temos, as mulheres também têm, né. E a pergunta que eu gostaria de fazer: ainda existem barreiras culturais para as mulheres dentro das Forças Armadas, em especial a Marinha? Olha, eu não vejo barreira nenhuma, pelo contrário, eu vejo ela superando todos os obstáculos que se apresentam. Cada vez eu me surpreendo mais. Elas estão indo muito bem na parte acadêmica, na parte operacional também, até onde eu soube, né, o que eu tenho visto, elas estão indo muito bem. Converso com comandantes de navios, elas têm se desempenhado muito bem e, assim, estão conquistando o espaço dela. Tem algumas limitações? Claro que existe uma limitação. Por exemplo, uma mulher vai servir a bordo. O camarote é apertado, não dá para a gente mudar o camarote, mas a gente faz um camarote feminino. A gente faz um banheiro feminino quando é possível. Ó, na Fragata Constituição, naquela missão do Líbano que nós conversamos, existia das 257 pessoas a bordo, uma única mulher. E aí ela tinha uma plaquinha, não dava para interditar o banheiro para ela, mas ela tinha uma plaquinha que ela virava e o banheiro virava feminino quando ela queria usar. E o pessoal se safava, né, mas não dava para ter um banheiro exclusivo para ela. Para uma. Então a gente vai improvisando, então se a mulher tiver boa vontade, se ela quiser, ela conquista, e eu acho que as mulheres vão muito além. A mulher hoje já está no caminho de uma carreira que daqui a pouco, daqui a uns 35 anos, 40 anos, a gente pode ter uma comandante da Marinha mulher. Imagine, né? Adidos navais, mulheres. Auxiliares das adjudâncias navais, mulheres. Elas já estão presentes em todos os meios operativos, todas as organizações militares, nós temos mulheres. Outro dia a gente publicou um cerimonial à bandeira feito na base naval do Rio de Janeiro, feito só por mulheres. Aquilo ali o pessoal ficou impressionado, né? Mas é isso. E foi uma coincidência de estar o quarto de serviço todo de mulher. E elas fazem um trabalho muito bom, muito competente, muito dedicado. Então, parabéns a todas as mulheres. E você que é mulher que está nos assistindo,
Se quiser, se tiver essa vocação, quiser servir a pátria e a Marinha, vem para a Marinha. Vai ser muito bem-vinda e vai ter um trabalho muito digno, muito especial aqui na nossa força. Verdade. Eu acompanhei, né, a primeira turma de formação de mulheres fuzileiros navais, né, eu tive a oportunidade, através do canal Fuzileiro Real, de acompanhar e eu vi a garra dessas antes garotas e hoje mulheres, né. Então eu percebo que elas estão com muita vontade de aprender, vontade de crescer, estão agarrando essas oportunidades, muitas vezes até muito mais que nós homens, né, por já historicamente ter essas oportunidades, às vezes a gente: "Não, tá safo, deixa passar". As mulheres: "Não, eu vou me formar". Eu acho que eu não vi garota que desistiu, pelo menos eu não vi garota que desistiu na a primeira fase do concurso, você sabe, né, que é a relação, né, então a gente tem um índice de desistência normal, pessoas que têm aquele choque inicial, né, com as forças, com o militarismo, mas eu não vi. Eu falei: "Caraca, mas essas garotas estão realmente obstinadas", né. E aí eu queria perguntar para o senhor, o que que a comunicação estratégica da Marinha tem feito para incentivar essas mulheres a assumir essas funções que tradicionalmente eram funções de homens? É, o que você falou, acho que está muito certo. Eu acho que as mulheres têm assim um compromisso em fazer bem feito, fazer bonito, né? Que elas, sabendo que são pioneiras, eu acho que têm uma responsabilidade maior. Então elas têm essa, assim, essa vontade de fazer diferença e cumprir esse papel, né, de ser pioneira com, com bastante dignidade. E elas estão fazendo isso. A gente tem efetivamente comunicado, né? Parece algo simples, algo óbvio, mas a gente tem comunicado que a mulher pode ser o que ela quiser na Marinha. Então, a mulher, ela pode escolher o caminho que ela quiser. Entrou na Marinha, passou no concurso. Quero ser combatente anfíbia? Pode. Quero ser submarinista? Pode. Quero ser piloto? Pode. Quero comandar um navio? Pode. Só depende do desempenho dela acadêmico, físico, militar, claro, e também o desempenho dela em termos de conquista, desempenho profissional no dia a dia, que como a Marinha funciona, ela cobra sempre um desempenho adequado, tem avaliações periódicas, e se ela tiver boas avaliações, ela vai conseguir o objetivo que ela quiser, em igualdade de condições com os homens. Verdade. Então você mulher, mais uma vez, se tem um sonho de ingressar nas Forças Armadas, em especial na Marinha do Brasil, as mulheres nunca tiveram a oportunidade que estão tendo hoje, então aproveitem, né. E eu costumo falar sobre a preparação, né, a preparação ela tem que vir desde cedo, principalmente pelos pais, né, os pais se puderem incentivar seus filhos a estudarem, fazer como o senhor fez, né, que bem jovem, já estava se preparando, né, para ingressar na Marinha do Brasil. Então, a preparação, eu acredito ser uma parte de suma importância para ter sucesso, né. Hoje eu estou no curso de formação de habilitação a sargentos, né, estou tendo essa oportunidade, e houve uma grande preparação para isso, não é do dia para a noite, né, a gente se prepara muito, estuda muito, se dedica, passa nos concursos, passa nos testes físicos, durante a carreira tem diversas avaliações, então, comecem a se preparar o mais cedo possível, né. O senhor acha que essa preparação tem que vir de cedo mesmo? É fundamental, né? A gente hoje está tomando decisões que vão influenciar no nosso futuro. Então imagina um jovem de 15 anos, a decisão que ele tomar hoje está influenciando na vida dos filhos dele que ainda nem nasceram, né? Então isso pode parecer algo, uma extrapolação muito grande, mas é verdade. A decisão que eu tomo hoje depende do meu sucesso amanhã. E é como uma ponta de iceberg. Muitas vezes as pessoas olham a ponta do iceberg com diplomas, medalhas, né, reconhecimento, o que aparece nas mídias sociais, que nem ninguém conta a derrota nas mídias sociais, né, só aparece a ponta do iceberg, mas a base do iceberg são noites perdidas, baladas que o jovem deixou de ir, né, efetivamente se afasta de um amigo que ele gosta muito, mas que ele sabe que aquela amizade não está sendo produtiva para o futuro dele. Então essas decisões, sofrimentos, lágrimas derramadas, a academia às 6 horas da manhã, cedo, no final de semana, todas essas decisões estão construindo essa base do iceberg dele que vai fazer uma ponta de sucesso flutuar ou não, é uma decisão dele. Então é a preparação. Tem uma frase que diz que quem fracassa em planejar, planeja fracassar.
Então é isso, é o planejamento. E quanto mais cedo o jovem tiver a maturidade para fazer esse planejamento e tomar decisões estratégicas para o futuro dele, melhor. Verdade. E o senhor falou muito bem sobre os jovens, né. Eu queria saber, qual é o papel da comunicação na construção, né, de uma imagem sólida da Marinha, mas de maneira moderna, que acesse aquele jovem que, muitas vezes ele se prende a coisas mais ali do cotidiano, as modinhas que estão acontecendo na internet. Qual é a estratégia que a Marinha está usando para poder se conectar com esse jovem? A nossa prioridade na comunicação é mídias sociais, porque eu tenho pessoal qualificado, eu tenho uma tripulação muito competente, dedicada, qualificado para trabalhar em comunicação, mas a gente tem poucos recursos. E as mídias sociais, a gente consegue fazer a diferença com pouco recurso. Então a gente consegue, se fizer uma estratégia boa de chegar no jovem, a gente leva. Às vezes, como você falou, de vez em quando a gente faz algo mais descontraído, né? Tem um vídeo que deu um bom engajamento, foi de um soldado fuzileiro naval rancheiro na Operação Formosa. Estive lá. Esse vídeo deu um engajamento muito grande e a gente atinge o pessoal mais velho e também o mais jovem com aquilo ali, que passa a ter curiosidade sobre a força. Recentemente a gente fez um vídeo dele fazendo a jacuba, É, né, que é o suco da marinha, fazendo a bordo do cisne branco. Daqui a pouco a gente vai vai sair. vai sair com esse vídeo aí. Então, essa estratégia a gente atinge o jovem. E quando ele passa a ter algum interesse pela força, aí eu vou num conhecimento mais profundo, a gente passa, coloca ele dentro do funil do interesse da força, aí eu monto uma outra estratégia para aprofundar os conhecimentos dele. Mas o importante é captar a atenção do jovem, da população como um todo, para as coisas boas que a Marinha faz todos os dias pelo Brasil. E até no exterior. Verdade. Esses vídeos de bastidores são sensacionais, né. Mostra como funciona o cotidiano, né. Assim, as pessoas têm a noção, a dimensão, mas não sabe como funciona na realidade, né. A gente está em operação, está em manobra, tem uma pessoa o pessoal que vai fazer a comida, vai fazer o nosso picado, né, a nossa Nada jacuba, funciona se não tiver o rancho. se não tiver o rancho. O naval é faminto, né, você sabe, né, então, se não tiver picado, a gente fica na onça. Também. O pessoal da gola também tem fome. Tá fome. Então é justamente isso. E eu achei muito bacana essa reformulação que a Marinha tem feito, né, para poder atingir esse público jovem, né, e mostrar ali a especificidade de cada área, né. Então, uma das coisas que eu tento divulgar, né, do CFN através do canal Fuzileiro Real, são as escolhas das nossas especialidades, né. No exército a gente chama de arma, né, a escolha das armas. Então, há um tempo atrás, vou falar inclusive da minha experiência, né. Eu quando escolhi a minha arma na infantaria, eu não sabia muito sobre as outras armas. Na verdade é que eu não tive a oportunidade de servir num batalhão de artilharia, num batalhão de engenharia, e é natural que o soldado não tenha essa oportunidade de servir em diversas né, em todas as unidades, né, até porque é pouco tempo, né. Eh, e eu faço questão de fazer essa divulgação, porque o soldado tem uma escolha mais assertiva na hora de, pô, colocar ali a opção dele ali no que ele quer cursar, né, eu quero cursar, pô, aviação, enfermagem, então ele vai ter realmente ali, uma provocação no que realmente ele gosta. E eu vejo que a Marinha hoje está fazendo isso, né, está mostrando ali nos bastidores detalhes, o que que o aviador faz, o que que o maquinista faz, né, o que que o BA faz, e assim vai, né, todas as especialidades, todos os postos, o que que um comandante do navio faz, entendeu. Isso é muito legal, e isso engaja muito com o público, né, o exemplo do vídeo do rancheiro. Sim. A gente tem que mostrar as coisas como elas são, né, e de quanto mais espontâneo for o vídeo, melhor. E é o que a gente tem tentado fazer. E eu não quero um enfermeiro que tem medo de sangue. Então não adianta, se eu não divulgar isso, o cara tem que estar vocacionado para cada tarefa que ele vai fazer. Não adianta o cara querer ser da gola se ele é um mareado, assim, ele é muito mareado, né, se ele passa muito mal no mar. Então cada um tem que saber quais são os desafios daquela área que ele está escolhendo para poder ser um bom profissional, se dedicar na sua profissão, dentro da marinha. Tem uma guerra que dizem, né, não sou eu que falando, mas dizem, o pessoal escolhe ser naval porque é mareado, né. Hoje Põe amigo, tem essa guerra, né. mas eu já embarquei muito com fuzileiro e eu ganho muito bem no mar. Verdade. Eh, Almirante, o senhor disse, né, que
participa, né, de palestra, dá palestra para estudantes e tal. Eu gostaria de saber quais são as ações projetadas para o público estudantil, os mais jovens ali que estão ainda nas fileiras escolares. É justamente isso, esclarecimento, né, sobre as opções da força, o perfil, os perfis das mídias sociais, uma linguagem mais jovem para a gente alcançar esses jovens e efetivamente estar disposto e estar aberto a responder as dúvidas. Então, quando um jovem tem uma dúvida lá, a gente tenta responder o mais rápido possível. Qualquer coisa que ele coloca ali e a gente não responde, eu acho que foi um erro nosso. Então a gente tem feito um esforço grande dentro do pessoal que trabalha com isso, que é o Vem para a Marinha oficial, o pessoal trabalha especificamente para isso. E quando a gente vai às escolas, é uma atividade estratégica. Então, cada comandante, cada diretor, cada militar que usa o nosso uniforme branco da Marinha do Brasil, ele tem a oportunidade de levar esse conhecimento, às vezes, para um jovem que é o seu vizinho, um jovem que é o seu sobrinho. E aí eu vou dar um exemplo pessoal meu, né? Como eu falei, eu pensei em entrar na Força Aérea, mas eu tinha um tio também que fez toda a diferença na minha vida. Meu tio era suboficial telegrafista, um tio-avô, né. E esse meu tio-avô, ele morava no interior do Ceará e recebeu um prospecto da Marinha: "Entre para a Marinha e conheça o mundo", lá no interior do Ceará. E ele tinha ali, era uma dezena de filhos, né, de irmãos. Ele era o mais jovem, pegou aquele papel e levou para o pai dele: "Pai, quero entrar para a Marinha". E o pai dele costumava ameaçar os irmãos mais velhos, que eram ali, assim, um pouco, não era muito disciplinário. Ele falou assim: "Vou te mandar para a Marinha", uma visão antiga ainda, né, do início do século XIX, do século XX, início do século XX. Então ele ameaçava: "Vou te mandar para a Marinha". E aí quando ele vê o filho mais novo dele, o mais disciplinado dos filhos, o mais estudioso, falando que quer entrar para a Marinha, ele ficou surpreso. Pois esse meu tio fez a Escola de Aprendiz Marinheiro do Ceará, foi o primeiro colocado de todos os cursos que ele fez na vida, e esse papel dele foi fundamental na minha vida também, porque eu não tinha contato com esse lado da família, mas quando eu vim para o Rio, fiquei na escola naval, né. Vi aquele cenário bonitão do Rio e também tive acesso a conversas com meu tio. E aí esse meu tio, orientou. Então, a partir desse folheto, olha o poder da comunicação, um É, não. folheto entregue no interior do Ceará, fez com que meu tio fosse suboficial, os 2 filhos dele que também foram para a Marinha, eu entrei para a Marinha e eu também tenho um irmão que entrou para a Marinha. Então, um folheto fez quantos militares da Marinha. Então, é muito importante que a gente alcance o jovem, alcance com uma mensagem de vocacional, que tem espaço para tanta gente na Marinha, tanta gente do bem aqui na Marinha. Verdade. Eu tive a oportunidade, né, de participar de alguns projetos voltados ali para o público estudantil, né, os mais jovens, né. Teve a Operação Cisne Branco, né, que é um concurso de redação, eu não sei se ainda Há tem. muitos anos temos, Tem, então, tanto no nível do ensino médio quanto no ensino fundamental, a gente faz um concurso de redações para isso. verdade. Inclusive os vencedores têm a oportunidade de conhecer o navio Cisne Branco, não é Sim, isso? fazem uma saída lá, uma velejada, vão com os responsáveis, além de ganhar um prêmio, normalmente é um computador, eles ganham um computador e embarcam no Cisne Branco. Verdade, é algo muito positivo, eu vejo essas oportunidades que as escolas estão tendo, né, de poder fazer visitações, né, a gente tem o Museu Cultural Naval, né, que fica na Praça Mauá, então escolas vão fazer essa visitação, conhecer embarcações. E também tem um projeto Força no Esporte, né, que trabalha ali, juntamente com o Ministério da Defesa, né, mas com o objetivo de colocar ainda mais, atividades para aquele aluno que estuda ali meio período, parte da manhã e na parte da tarde ele tem a oportunidade de vir a bordo de unidades militares, praticar atividades físicas, fazer cursos, né, cursos técnicos, cursos profissionalizantes. Então também tive a oportunidade de conhecer um pouco ali do Força no Esporte. A Força no Esporte é um programa social belíssimo, né, que a Marinha atua muito junto com o Ministério da Defesa, as outras forças também, e é justamente isso, no contraturno, aquele jovem que às vezes tem uma vulnerabilidade social, ele vem para dentro do quartel, vem para dentro da Marinha e aprende muitas coisas, aprende sobre disciplina, sobre ordem, e quando a gente tem disciplina e ordem, naturalmente vem o progresso, né, vem o desenvolvimento. E quantos estão se dedicando aí
a servir a pátria a partir desse programa. Alguns até do Profesp, desse programa, ingressaram em outro programa, que é o Programa Olímpico da Marinha. Começaram a fazer esporte na Marinha, se desenvolveram, se destacaram e agora estão com nível olímpico em alguns esportes. Campeões. Vou ter medalha de medalha. Medalhas e servindo o país. Né? Então isso é muito bacana, esse trabalho que a Marinha faz com jovens, fazendo a diferença pela população brasileira. Verdade. Se vocês não conhecem, né, o programa Força no Esporte, tem também um Instagram acho que é Força no Esporte mesmo, né? O Cefam divulga muito, eu acompanho. Depois eu vou botar aqui na descrição o Instagram CDM, CDM, que tem a divulgação dos atletas, dos projetos que tem um projeto para Prolim, que são para deficientes, pessoas com necessidades especiais, e o Profesp. Então, assim, é uma gama de atividades que a Marinha realiza em prol da sociedade brasileira. Eu converso muito com jornalistas, né, Pedro? E eu falo que a Marinha, ela marca gols todos os dias por esse Brasilzão afora. Quantos gols a gente marca? Né? E às vezes os gols não são mostrados. Mas como a Marinha é feita de gente, eventualmente a gente comete uma falha, né? A instituição busca a perfeição, mas a gente não consegue nunca atingir esse propósito. Mas a gente busca ser excelente. Quando a gente erra, a instituição também tem boa fé de corrigir, de acertar os erros, né? E quando tem algum erro aí, a mesa redonda mostra no VAR, replay, mas os gols que a gente faz uma força muito grande para mostrar. E são muitos gols que a gente precisa mostrar para a população brasileira. E o Profesp, nesse programa com as crianças, é golaço, de Prolim, é um golaço, né? As ACISO, né? As operações de assistência hospitalar, de assistência cívico-social, quantas coisas boas a Marinha faz pelo Brasil todos os dias e que a gente não consegue mostrar, né? Você citou o espaço cultural da Marinha, olha o que a Marinha faz pela cultura do país, né? Temos lá um submarino museu para quem quiser visitar, um navio museu, que é o Bauru, que atuou na Segunda Guerra Mundial, né? Recentemente nós comemoramos o Dia da Vitória, 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial, e fizemos ali uma comemoração, uma homenagem aos mortos brasileiros no mar. Pouca gente sabe, mas a maior parte de vidas brasileiras perdidas na Segunda Guerra Mundial foram vidas perdidas no mar, né? Foram 1.456 brasileiros que pereceram no mar, defendendo a nossa liberdade, defendendo o nosso comércio, para que não faltasse nada, para que os produtos continuassem sendo importados e exportados, né? E a gente comemorou isso. Aliás, eu queria aproveitar para passar às suas mãos esse livro, né? É um livro que conta a história a bordo do contra-torpedeiro Barbacena. É um navio escolta, um contra-torpedeiro de escolta, que não existiu. Mas o Barbacena é um navio fictício da mesma classe do navio Museu Bauru, que está ali no centro do Rio de Janeiro. Quem estiver no Rio ou quem vier ao Rio, faça uma visita lá que vai poder ver como é que era o ambiente dentro do navio de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Esse livro conta histórias fictícias, mas muitas delas que têm um fundo de verdade, colocadas dentro do Barbacena. E é um exemplo de liderança, como o comandante conduz ali, como ele toma as decisões, que no navio tem de tudo, né? Dá para chorar e dá para rir todos os dias, né? Nos quartéis não é diferente, aliás, tem muita história para contar. Então, é um livro robusto, são 3 volumes. O original tinha um volume só, mas nós transformamos eles em 3 volumes, de modo que o jovem possa começar com o primeiro e quem começar a ler o primeiro não para, né? Vai ler o segundo e vai ler o terceiro volume. Então queria deixar aqui o Muito obrigado. material e tem a descrição para quem quiser comprar esse livro. É um livro que foi produzido pelo Letras Marítimas. Se puder colocar na descrição assim do canal, a gente divulga isso. Então, deixa eu Por favor. você que quer adquirir esse livro, vou deixar o link aqui na descrição. Já estou querendo ler, já estou querendo parar aqui a gravação para a gente poder ler esse livro. Assim, o Dia da Vitória, um dia muito importante para a gente, né? Vale a pena relembrar os acontecimentos do passado para que não se repita, né? Então, o mundo, né, passou, né, por um período extremamente difícil, que foi a Segunda Guerra Mundial. Há muito tempo, né, a gente
trabalha para que isso nunca mais aconteça, né? Então, vale a pena a gente ver o que realmente aconteceu para não repetir os erros, né? Para corrigir os erros. Então, pô, o livro chegou em boa hora. Vou fazer questão de ler e depois eu dou o pronto para o senhor. Isso, e quem não reverencia o passado não merece o futuro. Verdade. Não, o comandante da Marinha falou isso na cerimônia, que nós fizemos o lançamento oficial desse livro, e é algo muito relevante. Tínhamos ali um pracinha, um tenente submarinista que combateu e tinha 102 anos, tem 102 anos. Na nossa cerimônia lá, estava lá prestigiando, ali com a boina de veterano, fazendo o papel dele ali, nessa nossa cerimônia. Aproveitar a oportunidade, pô, mandar aqui minha continência para todos os pracinhas que operaram aí, fizeram muito, não só pelo nosso país, mas pelo mundo, né? Então, os verdadeiros heróis, eu tive a oportunidade de conhecer alguns, né? Na nossa tradicional corrida do Corpo de Fuzileiros Navais, né? Que é a largada lá em frente ao monumento aos mortos da Segunda Guerra Mundial. Então, eu tive a oportunidade de conhecer alguns deles, né? E assim, nós temos que reverenciar nossos heróis. Eu acho que o Brasil carece disso, né? A gente costuma exaltar o americano, o estrangeiro, mas os nossos heróis que lutaram por nós, né? A gente tem que reverenciar, tem que homenagear. Foram esses camaradas que fizeram a gente estar aqui hoje. Muitas histórias de heroísmo no Brasil, histórias de heroísmo tanto em combate quanto em tempo de paz. A marinha que a gente vive hoje, esse uniforme que a gente enverga com tanto orgulho, ela é dependente de todos aqueles que já passaram pela força. Quantas gotas de suor foram derramadas para que a gente tivesse uma marinha como a gente tem hoje, para que a gente tivesse um corpo de fuzileiros navais como a gente tem hoje. Então a gente tem que reverenciar esses nossos antepassados, nossos antecessores, e especialmente esses heróis da guerra, né? Especialmente da Segunda Guerra Mundial, que o Brasil entrou na guerra por conta de afundamentos, né? A ameaça submarina nazista estava no Oceano Atlântico. A Batalha do Atlântico, como é chamado, esse esforço militar dos aliados para manter o livre comércio, né, funcionando aqui, para manter a liberdade, foi fundamental. Então, a Batalha do Atlântico, que o Brasil participou intensamente, e pouca gente, poucos brasileiros conhecem essa história. Barbacena é uma boa oportunidade para ler essa história, e tem muita coisa aí, não é um livro pesado, é um livro divertido de ler, com muitas histórias pitorescas de coisas que aconteciam dentro de um navio de guerra durante a Segunda Guerra Mundial. Tá certo, então tá aí a dica. Almirante, infelizmente, estamos chegando ao término do nosso episódio. Para mim foi uma grande honra estar com o senhor. Acredito que todos que assistiram aqui saíram deste episódio mudados, transformados, com conhecimento um pouco mais profundo sobre as atividades que a Marinha executa. A gente teve uma pequena noção, né, da gama de atividades que a Marinha do Brasil executa, né? São diversas atividades, tanto em território nacional quanto em território internacional. E eu queria que o senhor deixasse uma mensagem. Vou pedir duas mensagens, né? Primeiro é a mensagem que o senhor gostaria de deixar para a sociedade sobre o trabalho da Marinha do Brasil. A mensagem que eu deixo para você, brasileiro que nos assiste, é que tenha confiança na Marinha. A Marinha é a Marinha do Brasil, Marinha de todos os brasileiros, que, portanto, pertence a você. Quando a gente vai salvar alguém no mar, quando a gente vai servir alguém, a gente não pergunta se ele gosta ou não da Marinha. Nós servimos a todos, todos aqueles que compõem a nossa sociedade. Então, confie na sua Marinha, valorize o trabalho dos marinheiros, um trabalho dedicado, um trabalho que não é fácil, mas é um trabalho feito de coração, um trabalho feito com muita honra e profissionalismo. E agora, Almirante, gostaria de pedir que o senhor também deixasse uma mensagem para as pessoas que sonham em ingressar na Marinha do Brasil, né? Tanto nas fileiras operativas quanto nas mais administrativas. Deixa uma mensagem para esse pessoal, para que possa motivá-los ainda mais a continuar estudando, continuar se dedicando. Eu tive esse sonho quando eu tinha 14 anos, consegui concretizar, e vou dizer uma coisa para vocês que estão sonhando em ingressar na Força Luta. Eu sonhei pequeno, porque eu imaginava uma coisa e a Marinha me deu muito mais do que eu sonhei.
A vida na Marinha ela é feita de desafios, de muita dedicação, muito trabalho, mas é um trabalho digno e dignificante. E eu gosto muito do que eu faço na Marinha. Sempre gostei, um trabalho que não tem rotina, que tem aventura, que tem desafios constantes, tem motivações constantes e muitos bons exemplos. Quando a gente serve a sociedade brasileira, a gente volta para casa todo dia feliz, né? E quando a gente está no mar, mesmo sem voltar para casa, quando a gente está em operação, mesmo sem voltar para casa, a gente está ali também feliz por estar cumprindo um propósito. Então, a você que quer ter uma vida de aventura, uma vida digna, quer ter uma oportunidade de crescimento profissional, intelectual e humano, vem para a Marinha, vem navegar com a gente. É isso, então vem pra Marinha. Almirante, antes de encerrar o episódio, eu gostaria de deixar uma pequena lembrança pro senhor. Isso aqui é uma lembrança do canal Fuzileiro Real. Isso aqui é eu e meu dupla e toda a equipe da Fuzileiro Real preparamos aí pro senhor. Colocar num lugar especial aqui, ó. Olha, Fuzileiro Real. Não, muito obrigado, Terno. Uma honra para mim estar podendo estar aqui falando da Marinha, da tanta coisa boa que a Marinha faz pela sociedade brasileira. Muito Ver- obrigado. Verdade. E eu agradeço a você que assistiu este episódio, você que ficou até o final. Não se esqueça de se inscrever no canal e um pedido é também acessar todas as plataformas da Marinha do Brasil. Hoje a Marinha do Brasil está atuando em praticamente todas as plataformas. Temos o Instagram, o TikTok, o YouTube. Então eu vou deixar todos os links aqui abaixo. Vai lá, acesse, conheça um pouco mais sobre a nossa história, sobre a Marinha. Você que sonha em iniciar nessa carreira, você que não quer iniciar, mas precisa conhecer efetivamente o que nós fazemos. Então, você que tem conhecimento profundo do que nós fazemos, você vai entender o quão especial e o quão valoroso é o nosso trabalho. E o nosso trabalho é dedicado para você. Então, vale muito a pena acompanhar as nossas redes sociais. Tá bom? Almirante, mais uma vez, obrigado. E ao término do nosso episódio, nós costumamos falar, né, os fuzileiros navais de ontem, hoje e sempre. Mas eu vou falar aos marinheiros, Somos todos marinheiros. todos marinheiros, né? Em especial ao Dia da Marinha, né? Então, aos marinheiros de ontem, hoje e sempre, ad sumos e viva a Marinha! Aí somos, Pedro.